Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Victoria. Você vai amar. Se por acaso você ainda não assistiu a primeira parte, não tem problema nenhum, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Corre lá, vê a primeira parte, volta aqui, assiste a segunda. Você vai amar muito. E se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, pois isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito. O que seria o livro da vida? É isso, algumas coisas que eu já vi como se fosse um resumo da vida. Como se fosse o livro da sua vida, isso? Isso, porque estava escrito coisas lá, mas eu não sei o que estava escrito. Também não tive acesso, mas era um livro gigantesco, aberto. Gigantesco que tamanho? Assim, sim, e grossando, muito grosso. Muito grosso, sim. E de folhagens antigas, marrons, assim, sabe? Enfim. E esse livro continuou toda a experiência em cima da mesa, mesmo que a gente fosse comer. E aí, nesse momento, aí foram chegando crianças, mas eu já não identificava mais se eram crianças conhecidas, se iriam falar comigo, não falaram comigo, mas tinham meninas e meninos. Crianças tudo da mesma idade, assim, aparentemente da mesma idade, a minha, por tamanho, né, assim, de corpo, enfim. E aí, essa mesa tinha muitas frutas, muitas. E eu invoquei e comi muito mais as uvas, né? E elas estavam nessas vasilhas de inox, assim. E era uma vasilha tão limpa, tão... que parecia um espelho, sabe? Aquele inox que a gente olha assim, parece aquele espelho. Então, parecia isso. E eram duas vasilhas. E aí, quando eu fui comendo essas frutas, foi quando esse ser me disse assim: pede sua mãe para quando você retornar para o hospital, para comprar uvas verdes e roxas para você, e você coloca nessas vasilhas. Só me disse isso. E eu voltei a comer. E voltei a ter a experiência que eu estava tendo. Comendo. A sensação que eu tive, estava aquele domingo de família, que está todo mundo reunido na mesa, foi essa sensação que eu tive. De estar ali pessoas comendo, felizes, outras brincando, os animais voando. Até hoje eu falo, meu Deus, todos os animais voando. E pronto, essa foi a experiência da mesa. Era um local calmo, alegre, farto. Era bom de estar ali. Era muito bom. Fora as uvas, tinha que outras frutas? Lembro de ter maçãs. Agora, as outras frutas, elas não pareciam ser das que... Não posso dizer. Elas pareciam ser mais bonitas que as nossas. Elas parecem ser mais vistosas. E até hoje eu não sou muito fã de fruta nem verdura, mas aquilo me encheu os olhos, porque pareciam ser frutas mais vistosas, ser frutas mais bonitas. Mas eu não consigo identificar cada uma que tinha. Eu lembro das uvas, das maçãs que estavam perto, mas as outras frutas assim eram diferentes, mais vistosas, mais bonitas, maiores. Era tudo em maior. Mesmo os bagos das uvas eram maiores? Maiores, eram frutos maiores. E aí você comeu, ele falou quando você voltar, e aí? Qual o passo seguinte? Aí fechou para mim. É como se não... para mim não houve volta. Para mim não houve eu retornando pelo mesmo local, retornando para o túnel e voltando para o corpo. Não teve esse momento. Ele foi mesmo apagado. Não teve esse momento. Você comentou que num certo momento você viu a sua mãe antes dele falar. Sim, desculpa, porque no caso de voltar, tinha faltado a experiência. Não, você está certo, eu estava perguntando da volta. Mas assim, antes do ser falar, dar o recado para você, foi quando você viu a sua mãe rezando ou pedindo a Deus perante aquela árvore, ou foi antes de você se encaminhar com esse ser para a mesa de vidro? Não, foi depois das uvas, depois da mesa. Porque acontece? Era como se tivesse... É como se fosse filme, quando abre uma porta no meio
da terra, assim, como se abrisse uma porta. E eu vi claramente a cena da minha mãe. Minha mãe estava ajoelhada na árvore que fica dentro desse hospital. Até hoje tem esse hospital e até hoje tem essa árvore. E eu lembro nitidamente a voz da minha mãe soava muito alto, que ao invés que Deus levasse a mim, levasse a ela, que ela não queria me perder. Nesse momento foi quando esse ser falou: minha filha, já está na hora de você voltar, tá? Já está na hora de você voltar porque sua mãe está muito triste. Pronto. A experiência para mim acabou ali. Nesse momento que ele falou, hora de voltar, você teve vontade de continuar lá? Até então, não vendo a minha mãe, para mim estava tudo feliz. Mas quando eu vi minha mãe, deu para entender um pouco que algo estava diferente. Era como se eu tivesse caído na real, que algo lá embaixo estaria acontecendo, que algo ali onde minha mãe estivesse, na verdade, estivesse acontecendo. E que não era bom para ver minha mãe desesperada, chorando, ajoelhada numa árvore. Não era. Você imediatamente reconheceu que era sua mãe? Reconheci que era minha mãe. Até então você não tinha nenhuma lembrança desse universo daqui? Não. Eu reconheci minha mãe e reconheci o local que ela estava, porque esse local que ela estava ficava de frente ao quarto que eu estava internada. Nesse momento você teve a percepção de que você estava internada ali? Você teve essa lembrança? Não, internada não, mas que eu estivesse mal, talvez doente. É como se um pouquinho, por alguns minutos, eu conseguisse ver a enfermidade que havia no meu corpo. É interessante que você falou, lá embaixo eu vi a minha mãe, mas a porta abriu você olhando para cima. É porque assim, parecia que a porta estava muito grande, mas minha mãe estava aqui, ajoelhada nessa árvore, sabe? É como se tivesse... Eu olhava, era um canal muito grande, mas minha mãe estava embaixo, ajoelhada nessa árvore. E quando você viu a sua mãe na árvore, você viu como se fosse um filme dessa cena, ou a árvore estava diferente, a sua mãe estava um pouco diferente? Era literalmente a cena, porque quando eu contei para minha mãe, quando eu voltei da experiência, que eu tinha visto dessa forma, era exatamente da forma que ela estava. Não era nada fora, era literalmente a cena que estava acontecendo mesmo. E você disse que quando você contou para sua mãe, ela aceitou tudo. Ela aceitou. Até hoje, quando a gente conversa raras vezes sobre isso, ela fala que foi tanto instinto de mãe, quanto de ver que eu falei coisas muito precisas. Chama muito a atenção essa questão das uvas vermelhas e verdes. Eu até fico pensando, se algum médico estiver escutando isso, que por favor investigue, porque está claro que há uma relação entre as uvas vermelhas e verdes num caso de pneumonia. Sim. Que relação é essa? Isso é um mistério. Você chegou a pesquisar ou a conversar com alguém sobre isso? Nunca pesquisei, nunca comentei com nenhum médico, nada, mas sempre comi até hoje uvas verdes e roxas, sempre comi, mas nunca perguntei, nunca pesquisei nada, qual relação que teria. E é engraçado as duas vasilhas, né? Até hoje eu guardo as duas vasilhas. Eu também guardaria se fosse você. Eu guardo. Você disse que quando você acordou, eles já estavam dando você como morta. Você teve morte clínica. Você falou que parou de respirar. Verbalmente não foi nada escrito, assim, não teve atestado de óbito, não. Mas verbalmente os médicos haviam dado para minha mãe, porque fiquei 20 minutos, né, quase exatos 20 minutos. Eu já não estava respirando, não respondi os aparelhos, e estava morta mesmo. E eles estavam cuidando da outra que morreu antes. A minha mãe fala que se eu tivesse voltado, acordado no caso, minutos antes, eu poderia ter visto a menina sendo retirada, porque foi muito rápido. Para eles foi muito rápido, para mim não. Vale a pena eu comentar aqui de um caso que eu li num livro escrito por um médico norte-americano, de uma entrevista que ele fez com um senhor que teve uma experiência de quase morte. Ele estava
Ele estava internado juntamente com a esposa dele, em quartos separados. E os dois tiveram uma experiência de quase morte e os dois se viram de... Quer dizer, ele contou que ele se viu de mãos dadas com a esposa caminhando nesse túnel. Aí, num certo momento, ela falou para ele, ela soltou a mão dele e falou: você precisa voltar. E ele começou a voltar, mas não é que ele escolheu, ok, então tá bom, eu volto. Não, ele foi voltando mesmo sem tomar uma decisão de voltar. E ela seguiu. E aí ele voltou, e quando ele voltou, ele soube que a esposa tinha falecido. É uma história que eu jamais esqueci e eu acho legal poder comentar aqui sobre ela. Você tenta buscar respostas, mas nem todas elas são respondidas com o tempo. Então você voltou, acordou para surpresa de todos e ainda queria conversar com a mãe da menina que tinha morrido e que você não sabia que tinha morrido. Aqui. Tem alguma coisa mais que você possa nos detalhar sobre essa parte? Da minha volta ou da conversa com ela? Dos dois. Dos dois. Assim, basicamente foi muito rápido. Minha volta foi muito... Minha mãe fala que eu acordei muito elétrica, muito eufórica, assim. E eu só pedi, a primeira coisa que eu falei, eu quero conversar com a mãe da menina, né? E a mãe falou assim, Vicky, agora não é momento. E foi quando os médicos foram vindo até a minha direção, mas eu queria falar com a menina. Eu falei, mãe, eu quero falar com a mãe dela, porque ela me mandou um recado. E aí foi quando minha mãe entendeu que eu parecia entender o que tinha acontecido, porque se eu falo que eu quero dar um recado, enfim... Foi quando minha mãe foi chamar, minha mãe falou que ela estava na recepção do hospital. E eu lembro muito bem dela vindo até o quarto, porque ela estava desolada, ela estava... Sabe, é como se ali entendesse a diferença de estar lá em cima, naquela alegria, e estar aqui embaixo, naquela tristeza. E aí, quando ela voltou, entrando em direção ao quarto, ela estava chorando muito, muito, muito. E eu com muita dificuldade falei, assim, bem solto, bem assim, falei, olha, sua filha está bem. Ela mandou dizer que ela está com a avó dela, e ela está muito feliz, ela brincou comigo, nós brincamos, nós conversamos, pronto. Eu dei esse recado como se fosse agora e acabou a conversa. Ela sem entender, minha mãe mais ainda, e ela pronto, começou a desabar mais ainda, chorar, mas eu não sabia entender se ela estava chorando de alegria, chorando de surpresa. O fato dela ter comentado sobre a avó significava alguma coisa? Talvez, porque hoje eu verdadeiramente não sei dizer se talvez seja a mãe da mãe ou a mãe do pai, no caso, né? Não sei identificar. Mas eu falei exatamente como ela pediu, que ela estava com a avó, que ela estava feliz, e ela não parecia mais aquela menina que estava na cama, doente, debilitada. Ela parecia ser uma menina muito feliz, muito em família, muito acolhida. Então, quando eu falei isso para a mãe dela entrou, assim, em estado de choque, chorando muito. Minha mãe ficou mais pálida do que estava. Então, aí quando ela saiu, eu lembro que minha mãe falou assim, Vicky, o que está acontecendo? Por que você falou isso para ela? Aí foi quando eu soltei, agora eu quero luvas roxas e verdes. Né? Então, um choque atrás do outro. E aí eu falei assim, eu quero uvas roxas e verdes. Minha mãe, então, olha, eu falei, eu quero uvas roxas e verdes, porque ele falou que eu precisava comer uvas roxas e verdes. Aí, pronto. Minha mãe falou assim, eu vou atrás dessas uvas roxas e verdes. Quando minha mãe contrata esses motoboys para ir até a cidade, né, para rodar a cidade inteira e procurar, eu lembro que quando o médico chegou, minha mãe falou assim, não, ela pediu comida, o médico, não, ela não pode comer, enfim. Minha mãe insistiu muito a ponto do médico falar, então a senhora vai ter que assinar um termo. Minha mãe assinou um termo e pediu para que os exames acontecessem após eu comer a fruta, porque eu pedia muito essa fruta. Quando eu estava comendo a fruta, eu contei para minha mãe da situação. Falei assim, mãe, não precisava você ter pedido para Deus te levar em vez de a mim, porque Deus falou que eu tinha que voltar. Aí, pronto, aí ela desabou, eu mais ainda, ela
por que você sabe que eu estava? Falei, eu te vi ajoelhada na árvore do hospital, aquela árvore ali que a porta estava aberta. Ai, ele falou, não é possível. Eu falei, mas você sabe que eu pedi, eu não precisava, mas eu já estava voltando já. Eu sei que eu demorei, mas eu já estava voltando. E aí, eu lembro que o pedido dela parecia ser muito coisa de mãe, né? Primeiro, eu prefiro dar minha vida do que meu filho. Isso eu vi claramente. Eu fui comendo, comi essa uva, fui fazer os exames. Eu lembro que quando eu fui fazer os exames, já estava um burburinho no hospital. Porque quando eu estava sendo carregada assim na maca do lado, e também era um corredor lá no hospital público, o médico falou assim, você sabe que você não poderia comer. Mas para mim não tinha porque eu não comer, porque eu escutei de alguém lá de cima que eu poderia comer. Enfim, para mim, minha cabeça era isso. Voltei dos exames, não tenho mais assim, imagens dos exames, foi só isso. Quando eu voltei para o quarto, foi quando já estava meu pai e a minha tia. E aí meu pai ele acredita, mas ele não gosta muito de comentar as coisas. Mas ele fez só uma pergunta, ele perguntou assim para mim, você voltou? Por que você voltou assim, tão aflita, tão assim? Aí eu falei, pai, porque aconteceu isso e isso. Ele queria ouvir de novo. Porque, como ele não tinha ouvido eu falar, ele só viu o que minha mãe falou, ele queria ouvir, mas também não perguntou nada, não falou nada. E a minha experiência foi acabando ali. Você falou do tempo como se você tivesse passado quase um dia todo lá. Isso. O que você pode nos contar mais sobre a percepção do tempo enquanto você estava lá? A lógica que eu tive disso foi quando eu cresci mais, assim, quando eu fui lembrando mais dessa experiência. Porque, assim, durante 20 minutos que eu estava dada como morta, essa criancinha veio a falecer, ela já estava lá comigo, lá em cima, exatamente foi o tempo que eu cheguei nesse espaço. E ela chegou logo após, é como se fosse o tempo também que ela tinha desencarnado. Na minha percepção seria isso. E o tempo que eu fiquei lá, eu vivi muitas coisas para hoje eu entender que foram apenas 20 minutos. Então, para minha percepção, é como se lá durasse o dia todo, menos a noite. Não teve noite lá, era dia claro, sempre. Mudava a luz em algum momento, como um entardecer, ou era sempre a mesma luz? Não, era muita luz, era muita luz. Então, quando eu volto, foi quando foi minha mãe. Eu falei assim, mãe, eu sei que eu demorei, mas eu ia voltar. Mas minha mãe fala, mas não foi muito tempo, foi 20 minutos. Mas na minha percepção não foram 20 minutos. A minha percepção foram um dia inteiro. Aconteceu mais coisa que você não contou? Não. É muito longa a vivência lá. Não é essa rapidez do tempo daqui. O caminhar é diferente, as experiências são diferentes. Não tem essa percepção de apenas 20 minutos para mim. Você se sentia familiar àquele local? Familiarizada apenas com a experiência da minha família, dos parentes da minha família materna. Mas ao longo da jornada, eu me sentia bem. Familiarizada todo o tempo, não, mas bem. Não havia um pertencimento àquele local? Não, pertencimento não. O seu conhecimento, eu sei que você tinha 8 anos, mas vale a pergunta mesmo assim. Você sentia naquele momento como se você soubesse mais do que você sabe aqui, sobre tudo, sobre a vida, sobre o que é existir? Você tinha uma sensação de maior conhecimento? Não tive essa sensação, mas eu tive a sensação que eu ia voltar de lá com muitas coisas. E você voltou? O que você sentiu que mudou? A minha fé em algumas coisas. O que é fé? É crer naquilo que nem você mesmo consegue enxergar em alguns momentos. Mas você viu coisas que nós que estamos aqui não vimos. Mas é crer que existe o bem, existem as coisas boas, existe a eternidade da felicidade. Eu voltei com isso. É difícil explicar porque, por exemplo, o alimento para mim, aquelas frutas, não foram apenas frutas. Eu voltei como se ela fosse um remédio para mim. Eu comi no hospital como se ela fosse um remédio para mim.
Então eu voltei com essa fé mesmo de estar em um lugar que as coisas são boas, que não havia sofrimento, porque mesmo com... O que eu tive mais certeza disso foi quando eu vi a criança toda feliz, e lá ela estava toda debilitada no hospital. Eu vi de mim também. Então, eu estou acostumado a pensar que fé envolve a crença em algo que você não vê, você não tem acesso àquilo em que você acredita, mas você teve acesso. É, por isso mais ainda que eu voltei com mais fé. Então, seria fé ou conhecimento aumentado? Você sabe que existe ou você tem fé que exista alguma coisa depois da morte? Olha, é como o seguinte, eu tenho o conhecimento do que eu vivi, mas ainda me trouxe que tem mais coisas que talvez não, que eu não vivi. Então isso me trouxe mais fé. É como se ali fosse só um pouquinho ainda da experiência que se fosse para mim prolongar, eu teria mais conhecimentos. Como se ali fosse uma espécie de baldeação. Isso. Uma rodoviária. É, que a partida é muito mais longa ainda. O destino final, na verdade. Eu sei, você tinha 8 anos, mas às vezes, dependendo da história da pessoa, 8 anos já é bastante. Eu pergunto, de que forma você acha hoje que essa experiência transformou você? O que hoje, ao olhar para o espelho, você fala, se não fosse essa experiência eu não teria isso, não teria aquilo? Às vezes, até hoje na minha vida, em todos os sentidos, sempre quando eu me sinto um pouco perdida, eu me sinto naquele túnel preto, escuro. No túnel, não naquele lugar, não na mesa. Não, quando eu tô perdida, quando eu tô assim, sem respostas, quando eu tô, sei, eu me sinto naquele túnel. Mas quando as coisas se dão bem para mim, quando eu acerto nas minhas decisões, quando eu tenho um amadurecimento, eu tenho a paz que eu tive naquele local colorido. Você teve mais paz no túnel ou quando você chegou ao destino final lá daquele lugar tão bonito com sol? Quando eu cheguei. No túnel não, o túnel é silencioso. E por que você pensa no túnel e não naquele lugar já com os animais, com as pessoas? Quando eu tô perdida, eu penso nele. É como se eu estivesse lá parada. Porque aquela caminhada é só minha. É silenciosa. Ela é escura. Mas não te leva para um lugar bom. Quer dizer, você se sente no túnel em direção àquele lugar. É exatamente quando eu penso nisso. Quando eu quero resolver alguma coisa, quando eu quero tomar decisões da minha vida, eu sempre me vejo nessa situação. Peraí, tá escuro agora, mas você tem uma coisa ainda para você. Vamos falar da lucidez. Você se sentia, durante a sua experiência, tão lúcida quanto você está lúcida agora na nossa conversa? Totalmente. Eu não tive dúvidas que fosse um sonho, não tive dúvidas que eu tivesse... que havia dúvidas das pessoas que estavam lá, ou dúvidas no recado, ou dúvidas de nada. Você poderia até pensar que aqui é o sonho e lá é a realidade? Em alguns momentos, sim. Alguns momentos eu queria ser aquela criancinha. Um lugar todo claro, bonito, sem preocupação. Mas às vezes eu tenho que voltar, né? Como é que você entende aquele ser tão grande hoje? Para mim, eu vejo como Deus, sabe? Que direcionou, que me trouxe de volta. O que é Deus para você? É um homem? É uma mulher? É tudo? É um pedaço de Deus ali? Você é um pedaço de Deus? O que é Deus? É aquele que me tirou de muitos lugares, muitos vazios, muito escuro. Que toda vez que quando eu falo de Deus, não é sobre religião, eu sempre falo sobre isso, sobre Ele. Eu me sinto revigorada somente em confiar. E foi aquilo que aconteceu comigo, porque eu era uma criancinha, não tinha ninguém. Apesar de ter conhecido algumas pessoas lá, que fez parte da minha família, da minha mãe, mas não fez parte de mim. E mesmo assim, mais uma vez ali, eu senti que foi um cuidado. Sabe, foi um cuidado, foi uma oportunidade de novo para mim viver, porque a minha colega não teve essa oportunidade. E eu tive, né? Então, para mim,
E por isso que às vezes eu me pego pensando nisso. Por quê? A minha volta significa muito mais do que apenas curar da pneumonia. Eu vejo como isso. Mas eu ainda não tive todas as respostas. Não entendi sobre as respostas. Você teve as respostas? Não, eu não tive. Até hoje eu não tive todas as respostas que eu queria ter. E quais são seus grandes questionamentos? O porquê de ter vontade? Qual a minha missão? Quanto essa história pode impactar uma outra pessoa? Quanto isso pode me fazer melhor como pessoa? Bem, eu posso responder uma delas. Sim. Que a sua história vai impactar muita gente. Sim, isso eu sei. Quando uma pessoa chega perto de você, você sente que você sente o sentimento dela como se você fosse uma esponja? Se alguém me aproxima de mim com boas intenções, com verdade, eu consigo sentir. Mas quando algo me traz coisas negativas, eu também consigo sentir imediatamente. A gente absorve. Você, por exemplo, tem a aflição de ficar em lugar com muita gente, como se aquilo invadisse você? Nossa, tenho. E não gosto de escuro. Não gosto de escuro. Muita gente ao meu redor, eu fico sufocada. Shows lotados. E essa voz que você escutou, que falou com você para você voltar, você ainda a escuta de vez em quando? Não, escutar não, mas presença sim. Presença de cuidado. Presença de amor. De ter algo próximo a ti. É essa sensação que eu tenho. Eu agora gostaria de pedir para você deixar uma mensagem final para todos nós que vivemos, tal como você, nesse mundo cada vez mais complexo, mas que não tivemos essa experiência tão linda que você teve. Então, apesar da pouca idade de tudo que eu vivi, mas tem uma coisa que me marca sempre, que eu levo isso para a vida, que eu acabei de comentar. Mesmo que eu me sinta perdida, mesmo que às vezes a gente se sente perdido, o que eu tive de lição disso foi que há sempre um recomeço. Há sempre um lugar muito bonito nos esperando. Há sempre pessoas nos esperando de braços abertos. Mesmo que essa experiência que eu tenha tido em uma outra dimensão, mas foi isso que eu senti, que eu estava doente. Mas não cheguei lá doente, né? Eu cheguei lá bem, e fui acolhida, eu fui recepcionada. E mesmo por ter passado por aquele momento escuro, vazio, solitário, que foi o túnel, mas ele me levou para um lugar muito bonito, muito acolhedor, com muito amor, que me trouxe lembranças muito positivas para a minha vida. E hoje eu tenho a certeza que há algo depois da morte. Eu não acredito que pare tudo ali quando desliga os aparelhos. Eu acredito que há algo muito mais belo, muito mais confortante, muito mais tranquilo. Você acredita, você tem fé ou você sabe que tem algo depois? Eu tenho os dois. Eu tenho fé, e pela experiência ali de as pessoas que já tinham sido encarnadas estarem tão bem, felizes, alegres, limpas, sem doenças, sem nada. Você sabe. Eu sei. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saindo do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?